gente, tudo bem? Fala comigo! Então, o vídeo de hoje são sobre geishas. É um assunto no qual eu não sabia muito, eu tive que dar uma pesquisada pra saber um pouco, porque a única coisa que eu sabia era que geisha era prostituta e nada mais. Então vamos lá. Lá em 794, as mulheres aqui eram muito reprimidas, ou seja, mulher aqui era só para ser dona de casa e tem que ter vestimentas certas, palavreado certo para se usar e sexo apenas para ter seus filhos. Os homens que queriam sexo e romance procuravam nas casas das prostitutas. Pois é. A primeira geisha surgiu no século XVIII, ou melhor, o primeiro geisha. Era um homem. Pois é, o geisha era um cara que ficava entretendo os outros homens que estavam esperando as prostitutas nas casas de prostituição. Ele ficava dançando, ele ficava cantando, tocando, servindo bebidas, enfim, entretendo os outros japoneses até as prostitutas chegarem e fazer as suas apresentações. Só em 1750 é que apareceu uma mulher que falou assim, eu vou ser geisha. E se deu muito bem, porque ela cantava muito bem, tocava muito bem, dançava. E com isso ela fez bastante sucesso naquele meio. E deu um incentivo muito grande para as outras mulheres. Já em 1800 já foi considerado uma ocupação feminina aqui no Japão ser geisha. Com isso surgiu as escolas de geisha e as okiyas, que eram as casas onde recebiam as mulheres que gostariam de ser geisha. Essas casas acolhiam todas as mulheres, davam de comer, de vestir, onde morar, mas isso ia ser tudo registrado para que elas pudessem pagar depois que elas fossem uma geisha e tivessem os seus próprios ganhos. Tinha as escolas de geisha. Elas entravam para a escola a partir dos 9 anos de idade. Lá elas começavam a aprender a dançar, a dança tradicional japonesa, a tocar um instrumento que chamava shimasen, que é como se fosse um violão pequeno. Elas tinham aula de canto. Depois ela aprendia os modos de servir chá, sake e assim por diante. Um pouco mais velhas, aí elas se tornariam maiko. Maiko é quando elas vão aprender um pouco a seduzir, aperfeiçoar mais a sua dança, seu canto, enfim. E quem ensinava a maiko era a Onesan. Onesan significa irmã mais velha. Era uma geisha já formada. Então, todo lugar que essa geisha ia, a maiko ia atrás para aprender tudo. Os eventos sociais, como conversar com os homens, como servir realmente um chá, um sake, sabe? Todos os truques, os olhares, tudo isso aí elas aprendiam com essa Onesan. Elas aprendiam também a se vestir de modo adequado. Por exemplo, só usavam kimono. Os kimonos eram caríssimos, porque eram feitos de bordados à mão ou então pinturas. Então isso já tinha uma dívida muito grande com a Okiya. Os sapatos eram chinelos de salto, que chegavam até 15 centímetros. Os penteados e a maquiagem eram de acordo com a categoria que elas estavam, de acordo com o aprendizado. A parte sensual dela era na nuca, onde ela deixava uma parte sem nenhuma maquiagem em formato de M, ou seja, era a única parte da pele dela que os homens poderiam ver de verdade. Na hora de dormir, a geisha usava um travesseiro bem diferente, onde a cabeça ficava apoiado, mas erguido, para poder não estragar o penteado. Era colocado arroz debaixo desse travesseiro, para que se caso ela se descuidasse, a cabeça caísse do travesseiro, infelizmente iria encher o cabelo dela de arroz. E nisso, a Onesan já iria ficar sabendo que ela ainda não estava tão bem adequada para ser uma boa geisha. Depois dela saber todos os procedimentos, saber dançar perfeitamente, ser quase uma geisha, teria uma cerimônia. Uma cerimônia de apresentação. Nessa cerimônia, ela iria dançar, ia mostrar os seus dotes para os homens japoneses que estariam no local. E daria para eles, ou para alguns, um presente dizendo que a sua virgindade estava a leilão. A partir desse leilão, todos os ganhos que a Maiko teve era debitado na sua conta na Okiya. Mesmo que se sobrasse alguma coisa a mais, ainda ficava para a Okiya como nota de agradecimento. Depois de perder a sua virgindade, aí sim ela era considerada uma geisha.
Depois de ser uma geisha, ela tem que procurar um homem para ser o seu dana, que vai ser o homem que vai bancar todos os seus gastos, mas só ele pode fazer sexo com ela. Ou seja, ela pode continuar trabalhando nas suas casas de chás, sendo um bom entretenimento para os outros homens, mas sexo é só com o dana, é aquele que banca todos os seus gastos. Essa era a vida das geishas até a Segunda Guerra. Quando surgiu a Segunda Guerra, essas okias foram totalmente destruídas, porque o governo exigia que todos tivessem um contrato de trabalho, senão iriam para ajudar na guerra. Com isso, o nome geisha foi um pouco banalizado, porque as mulheres se mostravam para os homens americanos como geishas, e nisso começou a prostituição. Então as prostitutas falavam que elas eram geishas. Assim que surgiu que geisha era prostituta. Depois de 2 anos da guerra, foi autorizado reabrir as casas das geishas, ou seja, as okias, mas nada era como antigamente. Então a partir daí, tudo ficou um pouco mudado. Hoje em dia, ser geisha tradicional é muito raro, mas ainda tem. Aqui no Japão, a gente tem algumas na cidade de Kyoto, que é a cidade mais tradicional japonesa, e temos em Tóquio. Mas, para iniciar a vida de uma geisha, hoje você tem que ter no mínimo 15 anos e no máximo 20. Depois dos 21 é considerado velha para começar. E o fato de ser leiloado a sua virgindade também foi proibido. E o dana, o homem que vai te bancar, hoje em dia é muito raro de se encontrar. Eu deixo recomendado para vocês um livro que se chama Memórias de uma Geisha. Para quem não gosta de ler, lançaram também o filme. Então, quem tiver oportunidade, assiste, vocês vão gostar. Gente, muito obrigada. Esse foi o vídeo a pedido da Cleonice. Quem quiser algum outro assunto, pode deixar comentado que eu vou fazer o possível para poder gravar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.